Boa noite, meus amados irmãos. Vamos dar início ao nosso culto nesta noite. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 90. Convido você aí, juntamente com a sua família, a abrir a palavra de Deus no Salmo 90, para juntos lermos esta oração de Moisés e em seguida louvarmos a Deus com os nossos cânticos. Salmo 90, diz o texto da palavra do Senhor: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos, à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Senhor, nós oramos nesta hora. Agradecemos, Senhor, pela tua palavra, por estarmos aqui, Senhor, engrandecendo o teu santo nome. Podendo render louvores, podendo, Senhor, buscar a tua presença, podendo, Senhor, invocar o teu nome, podendo, Senhor, interceder uns pelos outros. Ó Deus, nós rendemos graças ao Senhor pela nossa salvação e por estarmos aqui, ó Deus, neste momento, para cultuarmos ao Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça e que a cada instante, Senhor, por meio da tua palavra, por meio do teu Espírito, sejamos guiados, ensinados, direcionados, Senhor, a viver aqui ainda, neste tempo, na terra, uma vida plena para a glória do Senhor, conhecendo, vivendo, ó Deus, praticando a tua palavra, a tua vontade, Senhor, para a glória do teu nome. Nós oramos, Senhor, e te louvamos, que tu és, Senhor, o Deus digno de toda a glória, digno, Senhor, de todo louvor. Vamos render graças ao Senhor nesta noite. Vamos dizer que nós estamos aqui, reunidos, desta maneira para glorificarmos ao Senhor, para rendermos louvores, para adorarmos ao nosso Deus que nos amou de tal maneira e que está olhando para nós nesse momento. Nós te bendizemos, Senhor, nós te louvamos, te adoramos. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver.
Vamos dizer: eterno Rei exaltado, eterno Rei exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste a terra que criastes, por amor pobre se fez. Mais uma vez: eterno Rei, eterno Rei exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste a terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, Senhor. Tu és maravilhoso para nós. Dizemos nesta noite: Senhor, te adoramos, nos rendemos, Senhor, diante de ti. Tu és santo, Senhor, tu és maravilhoso, Deus, tu és poderoso, digno, Senhor, de toda a glória. Tu és digno, Senhor, totalmente digno, tão maravilhoso, Senhor, para nós, Senhor, para nós, Senhor. Rendemos graças, louvores ao teu santo nome, Senhor. Que grande é o teu amor, Senhor, grande é o teu poder, grandes são as tuas obras, Senhor. Grandes são as tuas obras. Vamos louvar dizendo isso nesta noite. Vamos dizer: grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti.
todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem, Senhor, quem não temerá, Senhor, teu santo nome? Quem, Senhor? Todas as nações virão, Senhor. Todos, Senhor. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará, Senhor, que Tu és Deus, que Tu és o Senhor soberano, Tu és o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Ó Deus, glorificamos o Teu santo nome, pois só o Senhor é santo, é justo, é fiel, é onisciente, onipotente, onipresente, imutável, soberano. Só o Senhor reina sobre todas as coisas, sobre todos os tempos, sobre todas as gerações. Sabemos que nada, Senhor, podemos ocultar da Tua face. Como lemos, nada podemos esconder, Senhor, de Ti. Os Teus olhos, Senhor, estão em todos os lugares, até mesmo no mais profundo da nossa alma, nos nossos pensamentos. Por isso oramos assim. Leva-nos, Senhor, na reflexão diante da Tua palavra, diante desses dias, para que, ó Deus, possamos viver com sabedoria e temor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti. Ó fiel Senhor, tudo Tu sabes de mim, quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, nada podemos esconder de Ti, Senhor. Não somos nada sem Ti, Senhor.
mais. Deus que conhece todas as coisas. Tudo tu sabes de mim. Quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos, Senhor, sobre nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor nos sustenta, porque o Senhor nos protege, porque o Senhor nos livra do mal. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se revelou a nós, porque o Senhor veio ao nosso encontro e hoje temos a vida plena, a vida eterna. É a tua palavra diante de nós, para sermos encorajados, fortalecidos. Nós te rendemos graças e louvores, Senhor, nesta hora. Bendito seja o Senhor para todos sempre. Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, o livro de Efésios, capítulo número 5. Efésios, capítulo 5, versículo 15. Efésios, capítulo 5. Vamos fazer a leitura inicialmente do versículo 15, depois deixe sua Bíblia aberta. Nós ainda iremos ler alguns versículos desse capítulo para compreendermos melhor aquilo que o apóstolo Paulo estava tratando com essa igreja, fazermos uma breve reflexão. Diz assim o versículo 15: Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Vamos orar. Senhor, nós oramos nesta hora pedindo que esta palavra, Senhor, venha fortalecer o nosso coração. Venha, Senhor, nos conduzir, nos dirigir a uma reflexão, Senhor, neste momento, para tomarmos, Senhor, decisões, para compreendermos, Senhor, intensamente a vontade do Senhor para a nossa vida, que possamos, como igreja, avançar naquilo, ó Deus, que o Senhor preparou para realizarmos. Senhor, abençoe a vida dos meus irmãos, das famílias que estão reunidas nesta hora, que louvaram o Teu nome, que oraram ao Senhor e que agora, Senhor, estão diante da Tua palavra. Que cada um deles
seja visitado pelo Teu Espírito. Que esta palavra habite ricamente em nosso coração. Que por meio, Senhor, dessas reflexões, possamos avançar, Senhor, em direção à maturidade, ó Deus, a uma vida cada vez mais cheia de sentido, cheia de propósito, cheia do Teu Espírito, a fim de, Deus, glorificarmos ao Senhor em todo o nosso viver. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, temos ouvido aos últimos domingos temas no que diz respeito à nossa maneira de vida, sobre a vida de modo geral, como nós devemos agora, em Cristo, depois de termos sido regenerados pelo poder da palavra de Deus, pela obra do nosso Senhor, depois de termos sido resgatados pelo amor e pela misericórdia de Deus, como devemos viver? Temos ouvido acerca disso. Tivemos uma breve série no livro de Eclesiastes, onde vimos os aspectos da visão do escritor sobre aquilo que ele observou. E em outros textos agora nós temos acrescentado, ou de certa forma, visto a mesma abordagem, mas de uma forma diferente, num contexto diferente, numa época diferente. E o que observamos é que tudo vai no mesmo sentido, tudo vai na mesma direção. E aqui Paulo, quando está tratando de alguns assuntos com a igreja de Éfeso, em determinado momento da carta, ele escreve isso, destacando nessas palavras de alerta, como nós temos as duas primeiras expressões do versículo 15, tenham cuidado, ou seja, uma expressão de alerta. Paulo aqui está alertando os membros desta igreja, os seus leitores, e ele destaca nessas palavras de alerta que existem dois modos de viver. Já vimos alguns aspectos desses dois modos de vida, e aqui Paulo descreve esses dois modos de viver da seguinte maneira: primeiro, pensar, decidir e proceder como uma pessoa insensata. E a segunda maneira, o segundo modo de vida é pensar, decidir e proceder como uma pessoa sábia. Por isso Paulo vai dizer, vai alertar a esses crentes, dizendo: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Tenham cuidado com o modo de vida que vocês terão. Ou nós pensaremos, decidiremos e procederemos como pessoas insensatas, tolas, ou nós pensaremos, decidiremos e procederemos como pessoas sábias. Como pessoas sábias. E geralmente, as Escrituras, elas descrevem os aspectos que envolvem esses dois modos de vida. Geralmente nós temos uma coisa em comparação com a outra. Vários textos, escritores diferentes, épocas diferentes. Nós encontramos nas Escrituras este panorama, estes modos de vida lado a lado. Por exemplo, em Mateus capítulo 7, lá no versículo 24 ao 27, nós temos esta referência do próprio Senhor tratando desses padrões de vida. E ele diz: quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. Quem ouve as minhas palavras
e não as pratica, é como um insensato. Então, aqui de modo resumido, temos em Mateus a definição de como é viver com insensatez e de como é viver com prudência, com sabedoria. Quem ouve as palavras da verdade e pratica essas palavras, obedece a esses mandamentos, vive conforme o que está escrito na verdade, quem assim faz é considerado como um homem prudente. Mas quem ouve as palavras da verdade, quem tem o conhecimento ali, quem tem esse contato com a palavra da verdade, com a lei de Deus e não as pratica, este é considerado um insensato. Os versículos anteriores da carta revelam que tipo de vida Paulo estava se referindo. Vamos retornar aqui e lermos o início do capítulo, na verdade do versículo 1 até o versículo 12, para termos o conhecimento aqui nesse momento do que Paulo estava tratando e o porquê no versículo 15 ele vai trazer esse alerta e falar desses modos de vida e em seguida tratar 3 aspectos sobre esse modo de vida sábio que devemos ter e não de insensatez. Versículo 1 até o versículo 12 ele diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Paulo está aqui também tratando deste ponto, destes 2 aspectos de vida. E ele fala da nossa vida antes de Cristo e na nossa vida após termos este encontro transformador com o nosso Senhor e Salvador. E ele vai alertar, depois de trazer a memória desses crentes, que nós devemos tomar cuidado e não nos associarmos às velhas práticas, às práticas de uma vida de insensatez, não retornarmos às mesmas práticas daqueles que vivem sem a graça transformadora e salvadora de Deus, não retornarmos às nossas próprias velhas práticas, mas tomarmos cuidado e vivermos com
a realidade de uma vida sábia e sensata em mente e no nosso coração, porque nós fomos transformados, alcançados por Deus para um propósito específico. A carta de Efésios fala sobre o propósito de Deus, sobre nós, nesta nova vida, buscarmos intensamente conhecer o que é agradável ao Senhor, como ele diz no versículo 9, no versículo 10. Agora nós devemos viver como filhos da luz, porque fomos alcançados por essa luz. Antes éramos trevas, mas agora estamos na luz do Senhor e devemos viver como filhos da luz. Devemos aprender a discernir o que é agradável ao Senhor e não participarmos das obras infrutíferas das trevas, mas buscarmos conhecer o que é agradável ao Senhor. Qual o propósito de Deus? Qual é a vontade, a boa vontade de Deus? Qual é o caminho de Deus para nós agora? Qual é o modo de viver em Deus, por Deus e para a glória de Deus? Paulo trata sobre esses aspectos nesta carta. E meus irmãos, como nós podemos, à luz do que Paulo escreveu, não viver de forma insensata, mas sim como sábios? Como nós podemos não viver de forma insensata, mas sim como sábios? Paulo traz aqui 3 orientações depois daquilo que ele escreveu, especificamente no texto, na parte que nós lemos, 3 orientações. A primeira delas, primeira orientação do apóstolo está no verso 16. Depois de trazer esse alerta, ele diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Fazendo o quê? Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. A primeira orientação do apóstolo é essa: aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias, eles são maus. E quando eu leio esse versículo, me vem à memória tudo aquilo que nós ouvimos nas considerações de Eclesiastes, sobre o escritor falando da vida, sobre o escritor falando de nós aproveitarmos o fruto do nosso trabalho, de nós desfrutarmos com o nosso cônjuge, a nossa família, de nós aproveitarmos o tempo que nós temos para as coisas belas desta vida, mas sem nos esquecermos daquilo que é mais importante, sem nos esquecermos de um Criador soberano, santo, glorioso, que nos criou, nos transformou para a sua glória, para vivermos com sentido e não uma vida sem sentido, uma vida de vaidade. Me vem à memória todas essas considerações, e aqui temos a realidade, mais uma vez, de que os nossos dias, eles são maus e que nós devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade. Podemos e devemos aproveitar cada oportunidade que temos para esses aspectos que nós vimos no livro de Eclesiastes, para os aspectos desta vida, para desfrutarmos com sensatez, sabedoria, prudência, tudo aquilo que nós temos recebido de Deus, tudo aquilo que está diante de nós. Mas não é apenas sobre essa realidade que Paulo está tratando. Paulo está ensinando também que devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade para glorificarmos a Deus. Cada oportunidade para glorificarmos a Deus. O insensato não possui nenhuma estratégia para a vida e perde as oportunidades de viver para Deus num ambiente mau. Mas nós que agora estamos na luz devemos pensar nisso e aproveitarmos até mesmo todas as oportunidades diante dos dias maus para vivermos
a fim de glorificarmos ao Senhor. Não podemos perder as oportunidades, mesmo em dias maus, de viver para a glória de Deus. Remir o tempo não é simplesmente, irmãos, ser pontual ou fazer muitas coisas em um horário específico. Remir o tempo, porque os dias são maus, é o mesmo que estar alerta, pensando, decidindo e procedendo como filhos de Deus, como filhos da luz. É viver conforme o Evangelho, é viver o padrão da nova vida em Cristo. É não participar das obras infrutíferas das trevas, mas é aproveitar todas as oportunidades, a fim de dar um bom testemunho, a fim de colocar a mensagem da verdade nos ouvidos, nos olhos e nos corações das pessoas ao nosso redor. Aproveite ao máximo as oportunidades que a vida tem dado a você, sim, para o lazer, para o descanso, para o trabalho, para consolidar, construir coisas, para conquistar coisas, mas também aproveite ao máximo cada oportunidade para compartilhar o Evangelho com todo aquele que estiver ao seu redor, com todo aquele que passar pela sua vida. Tente aproveitar cada oportunidade. Tente sugar desta oportunidade o máximo dela para glorificar a Deus, para compartilhar sobre aquele que transformou a sua vida. Para que isso seja possível, é necessário compreendermos qual é a vontade de Deus, para vivermos o padrão da nova vida em Cristo, para vivermos conforme o Evangelho, para procedermos, decidirmos, pensarmos como filhos de Deus, é necessário compreendermos qual é a vontade de Deus. Assim como Paulo falou antes do versículo 15, ele volta a mencionar isso agora no versículo 17, a primeira orientação no versículo 16 é aproveitar ao máximo cada oportunidade porque os dias são maus, e a segunda orientação que ele nos dá aqui está no versículo 17, que é procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Ele diz, portanto, não sejam insensatos, mais uma vez ele coloca isso lado a lado, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, viver de modo sábio é viver procurando compreender qual é a vontade do Senhor. Quem assim não procede, vive de forma insensata, mas quem busca procurar compreender qual é a vontade do Senhor, este assim está vivendo de modo prudente, sensato, de modo sábio. Viver como um sábio é viver conforme a vontade de Deus. Por isso, irmãos, devemos procurar compreender qual é a vontade do nosso Senhor. Qual é o propósito de Deus para a igreja? Qual é o propósito de Deus para a família? Qual é o propósito de Deus para você, homem, dentro do seu lar, dentro da sociedade? Qual é o propósito de Deus para você, mulher, dentro do seu casamento, dentro da sua família, dentro da sociedade? Qual é o propósito de Deus para nós, como corpo de Cristo, como igreja, como parte desta igreja universal plantada aqui na ICNV de Olaria? Qual é o propósito de Deus para nós? Nós precisamos procurar compreender isso. E o caminho padrão para essa compreensão é a palavra de Deus. É a revelação especial de Deus.
Alguns ficam procurando revelações especiais de esquina a esquina, de templo em templo, de endereço em endereço. Mas, na verdade, nós já temos a revelação especial de Deus para isso. Está aqui, nas páginas da nossa Bíblia. Deus já se revelou de modo especial para nós. Para nos ensinar qual é o seu propósito, qual é a sua vontade. Aqui Paulo traz um grande dilema, um dos dilemas da vida cristã, que está envolvido com essa expressão, a vontade de Deus. E muitas vezes nós nos perguntamos qual é a vontade de Deus diante de uma decisão profissional, diante de uma decisão importante na nossa vida. Nós buscamos compreender qual é a vontade de Deus. Sim, não há problema nenhum nisso. Devemos fazer isso. E as Escrituras nos apontam caminhos para as tomadas de decisões prudentes, sensatas, sábias. Mas aqui Paulo está falando da vontade de Deus já revelada para nós. As Escrituras, no que diz respeito ao modo de vida. Não mais participarmos das obras infrutíferas das trevas, mas sim vivermos como filhos da luz. Não mais vivermos na desobediência, participando dessas coisas, mas vivermos na luz, como filhos da luz, aprendendo a discernir o que é agradável ao Senhor, aproveitando ao máximo cada oportunidade, procurando compreender qual é a vontade do Senhor, qual é a vontade de Deus. Agora no versículo 18, nós temos a terceira orientação do apóstolo Paulo. No versículo 16, ele diz que devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade. No versículo 17, ele diz que devemos procurar compreender qual é a vontade do Senhor. E agora no versículo 18, a orientação é que não devemos nos embriagar com vinho, que leva à libertinagem, mas devemos deixar que o Espírito Santo esteja habitando plenamente em nosso coração, em nossa vida. No versículo 18 ele diz: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito. O Espírito já habita em nós, mas podemos viver cada vez mais cheios dele, cheios do Espírito. Paulo continuou escrevendo, explicando os meios para que isso ocorra. Ele diz: deixem-se encher pelo Espírito, seja de um modo coletivo, num sentido congregacional, falando entre si, ou seja, vocês estão juntos neste contexto, e quando vocês estiverem juntos nesse contexto, que a palavra do Senhor habite ricamente na comunhão de vocês. Deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Não vivam de modo insensato, mas vivam como sábios. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Aproveitem ao máximo cada oportunidade, isso contribui, isso é um caminho de sabedoria. Busquem compreender qual é a vontade do Senhor, isto é um modo de vida sábio. E não sejam dominados, controlados por nada que não seja a palavra de Deus, o Espírito de Deus, a verdade de Deus. Não sejam dominados
pelo vinho, não sejam controlados pelos efeitos da embriaguez ou de qualquer outra coisa que possa tirar você desta consciência que leva à libertinagem. Não se embriague para este propósito, não seja dominado para a libertinagem, não conceda a sua sã consciência para este propósito, mas, pelo contrário, a fim de viver de modo digno, a fim de viver de modo sábio, a fim de viver de modo prudente, a fim de viver para a glória de Deus, esta nova vida que temos e recebemos em Cristo, deixem-se encher pelo Espírito. Façam isso juntos, entre si, falando e ouvindo salmos, hinos e cânticos espirituais, juntos cantando e louvando de coração ao Senhor, juntos dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, juntos façam isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a expressão de uma vida com sentido, de uma vida prudente. Não sermos dominados, controlados pelos efeitos da embriaguez ou de qualquer outra coisa, mas sermos dominados pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus. E este caminho passa pela palavra do Senhor, passa pela comunhão dos santos. Obviamente podemos buscar ao Senhor e sermos cheios em nosso lar, buscarmos a palavra de Deus, agradecermos ao Senhor, cantarmos, adorarmos a Deus. Mas Paulo aqui está falando do contexto congregacional e como é importante entendermos isso, valorizarmos isso. Quando estivermos novamente reunidos neste mesmo lugar aqui, faremos exatamente o que Paulo está orientando. Estaremos aqui, muito provavelmente, fazendo a abertura do nosso culto com a leitura de um salmo. Logo em seguida, estaremos orando e louvando, ministrando hinos e cânticos espirituais. Estaremos cantando e louvando de coração ao Senhor. Você de modo individual e também coletivo, estará dando graças a Deus Pai por todas as coisas. Por este tempo que vivemos, pelo que aprendemos e porque a Ele é devida toda a glória. Nós estaremos juntos e daremos graças a Deus Pai por todas as coisas. Em seguida, ouviremos a palavra do Senhor. Então, nós temos aqui um retrato de um culto público, quando a igreja se reúne. E quando a igreja está reunida aqui, o Espírito de Deus está derramando sobre ela. Então, meu irmão, não viva de modo insensato, mas sim como um sábio. Aproveite as oportunidades que Deus tem dado a você. Busque conhecer a vontade de Deus revelada nas Escrituras para esta vida. Busque conhecer o propósito de Deus para você nas esferas da sua vida. Tome as melhores decisões, tome as decisões baseadas na palavra de Deus. E esteja presente. Participe da membresia da sua igreja. Esteja na congregação. Esteja diante dos seus irmãos, junto com os seus irmãos. Esteja desfrutando daquilo que o Espírito faz. Esteja recebendo aquilo que o Espírito derrama quando a igreja está reunida. Esteja recebendo da palavra de Deus, esteja cantando a Deus, esteja aqui para agradecer ao Senhor, para dar graças constantemente ao Senhor pelo que Ele fez,
pela transformação da sua vida. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Tito. Avance aí um pouquinho. Tito no capítulo 3. Versículo 3. Nós temos um outro texto que também fala basicamente daquilo que estamos tratando, a conduta cristã. E Paulo também escreveu isso. Capítulo 3, versículo 3 ao 7, ele diz: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Louvado seja Deus pela nossa regeneração, pela nossa redenção, pela manifestação da parte de Deus, nosso Salvador, a sua bondade, o seu amor pelos homens. Glória a Deus por sua misericórdia. Glória a Deus porque Ele nos salvou, porque Ele nos regenerou e nos renovou pelo poder do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pelo amor generoso do Pai. Glória a Deus por esta obra redentora por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus, porque Ele o fez, a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Glória a Deus, porque não vivemos mais na insensatez. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja. Mas agora, nele, em Cristo, temos uma vida santa, plena, uma vida que tem sentido, uma vida prudente, uma vida sábia, uma vida para a glória do Pai. Devemos crescer nesta vida, crescer neste caminho. E sabemos que é só em Cristo que o homem pode ser redimido, regenerado da sua maneira vazia de viver. Somente em Cristo o homem pode ser tirado das trevas e transportado para a luz. Tirado das prisões e das paixões escravizadoras deste mundo, para viver em liberdade, para a glória de Deus. Vamos agradecer ao Senhor nesta noite. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus. Nós engrandecemos ao Senhor. Louvamos, adoramos, damos graças pela nova vida. Porque podemos conhecer e crescermos, Senhor, nesse conhecimento.
da tua vontade, dos teus propósitos, por meio, Senhor, da palavra do Senhor já revelada de modo tão especial a nós. Obrigado porque fomos transformados, Senhor. Obrigado porque não estamos mais nas trevas. Obrigado, Senhor, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Obrigado, Senhor, pela herança, pela vida eterna que recebemos, não por atos de bondade por nós praticados, mas sim pela tua grande misericórdia. Abençoe a vida dos meus irmãos, abençoe a minha vida, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Fique na paz do Senhor.